Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecendo e crendo que todos estão bem e que este mal, irmãos, que já ultrapassa mais de 330 mil mortes, algo que chacoalhou toda a humanidade, 330 mortes no Brasil. Acredito que nós já estamos com mais de 1 milhão pelo mundo todo. O mundo todo está sofrendo. Todos estão assustados. Nós estamos temerosos. Esta pandemia, ela não ataca somente o físico, mas ela ataca o emocional, ela ataca o espiritual. Estamos vendo aí a discussão do Supremo Tribunal Federal em relação a abrir ou não as igrejas. Cada um tem uma posição, cada um tem um pensamento. E nós vemos, irmãos, as palavras do Senhor Jesus Cristo se cumprindo quando o mundo clamasse, buscasse por paz e dissesse a paz, mais discordância, mais ódio e guerra estaria ocorrendo. E são esses dias. Esses dias estão acontecendo todas as coisas. E nós estamos inseridos neste contexto, estamos no mundo. O Senhor Jesus diz que nós não somos este mundo. Mas no momento em que estamos aqui, estamos vivendo no mundo, somos influenciados por essas coisas que estão ocorrendo. E isso tudo faz com que nós fiquemos temerosos, assustados. E, portanto, queridos irmãos, quando nós falamos em agradecer pelo fato de que Deus tem guardado-nos, com tristeza nós perdemos o Marcos por este mal, pelo Covid. Perdemos a Irmandice, não foi por Covid, mas uma coisa acaba agravando outra. E os tratamentos estão praticamente parados de outras enfermidades para cuidar somente do Covid. Mas uma coisa é fato, uma coisa é certa. E nós, como servos do Senhor, devemos entender e compreender que o Senhor Jesus está no controle. Deus está no controle. Por mais que as nossas cabeças, por mais que nossos pensamentos, por mais que as pessoas digam e por mais notícias ruins, hoje nós só ouvimos notícias ruins. Vocês podem ver que as boas notícias não são nem mais mencionadas. Tem muitas boas notícias acontecendo, mas não são faladas e não são anunciadas, porque se fala somente de morte, Covid, perda. E isso, em parte, irmãos, faz com que a gente venha refletir. Eu tenho refletido muito e procuro, nas minhas mensagens, levar aos irmãos, levar à igreja a consciência de que nesses tempos difíceis se formam homens e mulheres fortes. Nestes tempos difíceis surgirá cristãos fortes. Porque aqueles que realmente não tomam uma decisão clara, genuína, terão que tomar posição, terão que tomar um lado, ou de Deus, ou não. O Senhor Jesus diz, não podeis servir a dois senhores, ou a de servir a um, ou a de servir a outro. E na questão, muitos cristãos vão ter que realmente definir a quem servem mesmo. E aqueles que já buscam servir com integridade, com sinceridade, mais ainda vão buscar servir ao Senhor. E eu gostaria, irmãos, de, nesta noite, falar sobre um tema interessante, bem atual, atualíssimo. Se encontra em Isaías, que foi há 700 anos antes de Cristo, ou seja, quase 3.000 anos
E as palavras do profeta Isaías ao rei Ezequias faz com que sejam atuais nos nossos dias. Vou ler o texto e depois nós vamos discorrendo sobre esse tema. Isaías 38, de 1 a 5. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Como eu disse, irmãos, o tema da mensagem: põe a tua casa em ordem. E também vemos como é atual. Aqui diz o texto que Ezequias se adoeceu de uma morte ou de uma enfermidade mortal. Há muitas enfermidades mortais. Não somente o Covid é gravíssimo. O Covid tem demonstrado aí, ceifado a vida de milhares de brasileiros. Mas existe também outras enfermidades mortais. O câncer é hoje já um bom controle, mas o câncer de pâncreas ainda não tem condições de ser tratado. Pode postergar mais uns meses ou alguns anos, mas ele é mortal. E outras enfermidades também. Mas a questão que nós devemos pensar não é o que é mortal ou o que não é mortal. Porque quando Deus chama, independente se é por acidente de carro, se é por infarto, se é por câncer, se é pelo Covid, Deus chamou. E muitas vezes nós não queremos enfrentar essa situação, essa realidade. E lembremos, irmãos, para nós cristãos, a morte não é o final das coisas. A morte simplesmente é o início de uma vida eterna com Cristo. E olhando aqui o texto, nós vemos o próprio Ezequias dizendo que ele foi um homem temente a Deus, que ele buscou andar com sinceridade de coração para com Deus, de que ele era reto aos olhos do Senhor. E é verdade, se olharmos e lermos a história de Ezequias, foi um rei bondoso, um rei que cuidou do seu povo, um rei que amou a palavra de Deus, um rei que fez com que o povo andasse nos caminhos do Senhor. Mas também ele tinha suas falhas, tinha os seus erros. O seu filho Manassés, é verdade que o pai é o pai, o filho é o filho, o neto é o neto, mas o seu filho Manassés foi terrível. Ele chegou a oferecer o filho em holocausto a um deus pagão. E o que nós entendemos? Que alguma coisa errada o rei Ezequias fez. Lembro-me uma vez, uma senhora chegou à minha casa, ela era membro de uma outra igreja evangélica, e ela disse assim: pastor, meu filho está envolvido com drogas e ele pega todas as coisas de casa e leva para vender, e quando ele não consegue as coisas, ele vai nos vizinhos dizendo que eu estou passando necessidade, se pode me arrumar um pacote de arroz, um pacote de feijão, alguma coisa assim, e ele pega e troca por droga. Eu não sei mais o que fazer. E ela complementou: meu filho só anda em má companhia. E eu olhei para ela e disse: o seu filho anda em má companhia ou ele é má companhia? E ela parou um pouquinho, até fiquei assim, essa mulher agora vai me agredir.
E ela disse, pastor, eu nunca tinha pensado por esse lado. Porque vocês percebem, o pai, a mãe, principalmente a mãe, o pai já é mais racional, mas a mãe, ela não vê o filho como um mal. Sempre os outros são maus, não o filho. E Manassés foi um filho mau. E provavelmente Ezequias deve ter falhado em alguma coisa. Mas não é aqui a questão que nós vamos entrar ou vamos discutir. Simplesmente que Deus ordena que Isaías vá até ele e diga, põe a tua casa em ordem. E é este fato que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite e que possamos pensar como certamente o rei Ezequias pensou. O texto aqui diz que ele virou o rosto para a parede e orou e chorou. E nós também temos neste momento de pandemia, temos nesse momento de tristeza mundial, a oportunidade de chorarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a oportunidade de olhar para dentro de nós, para a nossa casa, e buscar entender estas palavras que devemos pôr a nossa casa em ordem. Irmãos, confesso a vocês que é lógico, muitas vezes a cabeça da gente fica virada, muitas coisas passam pelos nossos pensamentos, mas eu confesso aos irmãos que eu não tenho medo de morrer. Eu sei que partindo daqui nós vamos estar com Cristo. Mas o que o Senhor está nos dizendo é para nós pormos a nossa casa em ordem, em vida. E quanto tempo mais Deus vai nos dar de vida? O texto diz aqui que Ezequias recebeu mais 15 anos. E com certeza ele não era um jovenzinho, ele já era um homem maduro. E ele recebeu mais um período de 15 anos. É interessante nós vermos, eu conversando com um irmão, e eu estava dizendo a ele que se nós morrermos nós vamos estar com Cristo. Ele disse, mas eu preciso ainda criar meus filhos. E os filhos estão criados. Interessante, né? E muitas vezes outros dizem, mas eu vou ver o meu netinho nascer. E depois, quero ver meu neto crescer. Então, quer dizer, na verdade não estamos preparados para a morte. Conta-se uma anedota de que a morte, aquela morte que eles pintam, roupa preta, aquela capa preta, com uma foice, e chegou num rapaz, um barbudinho, diz, olha, eu vim te pegar, o barbudinho, eu vou levar você. E o barbudinho saiu correndo, e a morte atrás. Ele escondia, a morte achava, ele corria, escondia, e não tinha como ele fugir da morte. Ele viu uma barbearia aberta, entrou e mandou fazer a barba e cortar o cabelo. Aí saiu lá fora, deu de frente com a morte. E a morte falou, eu não achei o barbudinho, vai você mesmo. É uma anedota, mas o que nós entendemos é que quando chega a nossa hora, nós temos que estar preparados. Porque nós vamos mesmo. E portanto, queridos irmãos, pôr a casa em ordem faz com que nós pensemos no sentido de olhar para a nossa vida, olhar para nossas atitudes. Eu sempre tenho falado também à igreja sobre santificação, porque nós vivemos no tempo da santificação. O cristão está passando por esse processo de amadurecimento, de santificação. E é verdade que nós vemos a santificação como uma escada até o céu. Não é salvação, não confundam. Muitos cristãos confundem santificação com salvação. A salvação é adquirida em Cristo Jesus, pelo que Ele fez na cruz pelos nossos pecados. Somos salvos porque Ele nos salvou pelo Espírito Santo. Agora, a santificação é um processo.
Subimos 3 degraus, descemos 2, subimos 4, descemos 5. E nós não podemos ficar satisfeitos com descer, mas sempre galgar e subir. Subir os degraus para estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E a santificação faz com que nós deixemos as coisas e as práticas erradas que nós cometemos. Você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo a mensagem agora, pense um pouquinho. Há alguma coisa na sua vida pessoal, no seu dia a dia, com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo, com você mesmo, que você tem o desejo de mudar e transformar? Você entende que quando a palavra de Deus diz põe a tua casa em ordem, é algo que é necessário mudar na sua vida? E aqui, esta palavra para o rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. A única certeza que o homem tem quando nasce é que ele vai morrer. Nós não aceitamos a morte, nós temos dificuldade em trabalhar com essa questão da morte, mas ela é real. O próprio Jó já nos diz: o pó volte ao pó e o espírito volte para Deus que o deu. Ou seja, o corpo é terreno e o espírito é eterno. Por isso, meus irmãos, que nós pregamos e anunciamos a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação do Senhor Jesus Cristo para os homens. E é um momento de nós pensarmos e não querer barganhar, como alguns pastores querem fazer em relação a esse tema tão real. Quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador é salvo. Quem não tem, esse já está condenado. Não podemos esquecer que quando entrou o pecado no mundo através de Adão e Eva, no Jardim do Éden, toda a humanidade já nasce corrompida, já nasce condenada. Uma vez falando ao Evangelho a um senhor, ele disse: pastor, mas Deus é amor, Deus não condena ninguém. Eu disse a ele: é verdade, Deus não condena ninguém. O problema é que nós, a humanidade, já está condenada. E o que Deus fez foi enviar o seu Filho Jesus Cristo para que viesse aqui e nos desse vida e vida em abundância. Portanto, a decisão é humana. O homem é que decide se ele vai para o céu ou se ele vai para o inferno. Ele pode escolher. Ele tem esse arbítrio para escolher ir para o céu ou não. Uma decisão pessoal dele. Muitos estão dizendo que não vão, que não querem ir para o céu. É uma decisão pessoal de cada um. Portanto, irmãos, ao homem resta morrer, vindo a seguir o juízo. Como o espírito humano é eterno, a questão é: após a morte, onde você passará a eternidade? Onde você irá estar após a morte? Céu ou inferno? É interessante também que os pregadores não gostam muito de falar sobre o inferno. Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre o amor de Deus. O amor através de Cristo Jesus. Mas eu não tenho como dizer que o homem está condenado e que se ele partir sem Cristo ele vai para o inferno. A Bíblia é clara: céu ou inferno. Deus, no seu infinito amor, deu o que ele tinha de mais precioso para resgatar o homem pecador. Agora a decisão é sua: céu ou inferno. Nós, queridos irmãos, pela graça divina, recebemos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. E vem ao meu coração essa pergunta: eu sou salvo, sou lavado, sou regenerado pelo sangue do meu Salvador e estou pronto para chegar à presença do Todo-Poderoso? Irmãos, eu assisti um teatro maravilhoso sobre o Apocalipse, muito lindo mesmo, bem feito, músicas que tocavam os nossos corações. E a questão era que quando nós estivéssemos na presença de Cristo, o que nós iríamos apresentar a Cristo? A
Bíblia diz que nem a nossa roupa nós vamos levar e que nosso corpo físico será transformado, receberemos um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo. E estaremos na presença do nosso Rei e Senhor. O que nós vamos apresentar a Ele? Estamos prontos e preparados para chegar à sua presença? E nesta cantata mostra que o que nós podemos, porque muitas vezes a pergunta é o que nós vamos receber. O que eu vou receber quando chegar no céu? Mas poderíamos pensar também, o que nós vamos levar de presente ao nosso Rei quando chegarmos no céu? No nascimento do Senhor Jesus Cristo, os reis magos vieram do Oriente e trouxeram presentes ao menino Jesus. E nós sairemos da terra e iremos para o céu para encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que nós vamos levar e entregar aos seus pés? A Bíblia diz sobre coroas. E o bem maior e mais precioso que nós podemos levar e entregar ao Senhor Jesus Cristo é as almas que nós ganharmos para Jesus aqui na terra. Muitas vezes, nesta análise que nós fazemos da nossa vida, e muitas vezes nos sentimos até inúteis. Não sei se o irmão ou a irmã sente-se algumas vezes assim, incapacitado, inútil. Mas Deus, na sua misericórdia e graça, não para a honra e glória nossa, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nos envia um irmão, uma irmã que nós levamos aos pés do Senhor Jesus Cristo, nos envia uma palavra de uma pessoa que nós ganhamos por Jesus Cristo e conforta os nossos corações quando Ele diz: olha, você foi muito importante na minha vida. Eu tenho Jesus Cristo porque você falou do amor e da graça de Jesus a mim. Portanto, irmãos, quando nós chegarmos lá no céu e apresentarmos o nosso tesouro ao Senhor, serão as almas que nós ganharmos para o Senhor Jesus Cristo. A questão é: estou pronto para chegar à presença do Deus Todo-Poderoso? Se faz necessário pôr a casa em ordem, se faz necessário viver uma vida condigna na terra, anunciando e falando do grande amor de Cristo, se faz necessário ser testemunha de Jesus. Enquanto nós caminharmos aqui, não devemos nos preocupar com ouro, prata, mas sim em ganharmos almas para o Senhor Jesus Cristo. E ao chegar lá na presença do Senhor, entregar em salvas de prata essas vidas que também poderão glorificar ao Rei dos Reis. Meus queridos irmãos, que nós possamos pôr a nossa casa em ordem. Nesses momentos difíceis de pandemia, que nós possamos caminhar juntos, lado a lado. Agora não tem tempo para discussões, coisas bobas. Agora não tem tempo para mimimi. Agora não tem tempo para, eu não gosto dele por isso ou por aquilo. Mas agora é tempo de nós pormos a nossa casa em ordem. É tempo de nós andarmos juntos. É tempo de nós caminharmos, um pedindo perdão ao outro, um amando o outro, um carregando a carga do outro. E assim nós veremos a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os amados irmãos. Com alegria nós podemos caminhar até os céus. Vamos orar. Pai nosso, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Agradecemos pelas ricas bênçãos que o Senhor Jesus Cristo nos propõe. E, Senhor Deus, nós temos este canal de bênção, que é através das gravações de mensagens e os cultos online. Eu sei que um pouco enfraquece a nossa fé, eu sei que a brasa viva tende a se apagar, mas que nós, como servos do Senhor, venhamos a manter firmes essa chama e possamos, Senhor Deus, estar fortes para falar do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos pôr a nossa casa em ordem, aceitar, Senhor Deus, as arestas que faltam, estarmos prontos e preparados, pois não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai voltar ou quando nós vamos ser arrebatados até os céus. Por isso, Deus, dá-nos a Tua graça, a Tua misericórdia, abençoa cada irmão, a cada família.
Senhor Deus, que o teu Espírito esteja atuando nos seus corações, que estejam sendo fortalecidos, ó Deus, pela graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Que a sua misericórdia, ó Deus, estenda-se por todos os demais irmãos e por todas as pessoas, por todos aqueles que estão chorando, estão enlutados pela perda de um ente querido. E que eles sejam confortados por Ti e possam, nesta dor, aqueles que ainda não têm Jesus Cristo, buscar ao Senhor. Obrigado, Pai de amor, nós oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.